para nos unir às dores de Maria e Maria se unir às nossas dores. Estar perto da mãe. E como é gostoso estar perto da mãe, como é bom. Embora ela esteja com as suas dores, como acontece no dia a dia das nossas mães. Nossas mães às vezes estão com dores, aflita, com tantas coisas, mas mesmo assim não deixa de cuidar dos seus filhos. É assim a mãe. Às vezes ela está com um problema, com uma situação em casa, mas ainda vai acudir os filhos ainda. O sepulcro do Senhor, na esperança da ressurreição, queremos neste momento de oração elevar aos céus nossa súplica, rezando o centenário das dores de Nossa Senhora, discípula do Senhor, que aos pés da cruz é modelo de fidelidade e amor ao seu Filho. Pedimos que por sua intercessão, através da contemplação de suas vidas, sejamos confortados no amor de Deus e nos preparemos profundamente para vivenciarmos a vigília pascal. Mas eu me deparei com as minhas quedas.
quedas, com as minhas fraquezas, as minhas fragilidades. Mas, Mãe, eu escutei nesta manhã que o seu filho também é causa de elevação. Então eu peço que a Senhora venha em meu auxílio, mediante as minhas fragilidades de mulher, de esposa, de filha, de mãe, de esposo. Mãe, venha em meu auxílio e interceda para que eu possa me levantar diante desta realidade. Eu não quero viver prostrada nas minhas fraquezas, prostradas nos meus pecados, nas minhas más inclinações, em meus vícios, mas eu quero me levantar como teu filho Jesus. O anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e a mãe dele e partiu para o Egito. Aí ficou até a morte de Herodes. Levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. E aqui nessa segunda dor de Nossa Senhora, nós podemos refletir quantas situações de perigo nós já tivemos que fugir. Quantas mães aqui de família, quantos pais correram perigos por conta dos seus filhos? Quantas vezes em situações que você teve que fugir do bairro onde você mora, que você teve que sair da casa onde você morava, ou até mesmo quando criança, os seus pais tiveram que passar isso por você, porque era talvez aquele lugar, aquele ambiente, aquelas pessoas da vizinhança poderiam colocar em risco a sua vida, a vida do seu filho. E muitas vezes nós não entendemos essa dor. E Maria e José também sofreram. Eles também tiveram que fugir da sua terra natal. E aqui também, quantas vezes, mesmo não correndo perigo, mas nós tivemos que sair da nossa terra natal para conseguir condições melhores de vida, para conseguir dar um sustento melhor para os nossos filhos, para a nossa família. E isso causa dor, porque a gente sai da nossa pátria, a gente sai do nosso ambiente, a gente sai da nossa família onde ali a gente tinha segurança e a gente vai para um lugar novo. E em São Paulo existe muito essa realidade. Muitos tiveram que sair do Nordeste, da sua casa, do seu estado e vir para São Paulo, uma cidade grande, uma cidade onde é tudo novo, é tudo diferente. E existe o medo, existe aquela angústia no nosso coração. E essa angústia a gente se encontra nessa dor de Nossa Senhora. 12 anos subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Ao vê-lo, sua mãe lhe disse: meu filho, por que fizeste isso conosco? Seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa de meu pai? Jesus havia completado 12 anos de idade. Para os judeus, 12 anos já era a idade adulta.
Jesus, quando ele fica no templo, ele não fica por uma simples desobediência a Jesus e Maria, mas ele fica porque ele já havia completado a idade adulta. Mas só que mesmo sendo adulto, Jesus ele não deixa de ser filho. Quando Maria chega lá, ele é submisso também à sua mãe e a seu pai. Imediatamente ele volta para casa. Quantas vezes nós somos tentados em nossa fase adulta de não nos colocarmos como filhos e filhas nos braços de Deus e Nossa Senhora, mediante a tudo aquilo que nós precisamos dar conta, mediante as nossas responsabilidades. Quanto é difícil nós nos fazermos filhos e filhas, quando muitas vezes somos nós que precisamos prover dentro de casa, somos nós que precisamos dar carinho, dar amor. Quanto é difícil também nos colocarmos nos braços de Deus, nos braços de Nossa Senhora. Quando somos tentados a não nos abandonarmos, mas a tentarmos resolver tudo antes de irmos falar com o próprio Deus, antes de submetermos aquela dor, aquele sofrimento, aquela dificuldade, muitas vezes queremos nós mesmos tomar a minha frente, não é? Vocês todos que passam pelo caminho, olhem e prestem atenção. Haverá dor semelhante à minha dor? Como me maltrataram? Vocês todos que passam pelo caminho, olhem e prestem atenção. Haverá dor semelhante à minha dor? Haverá dor semelhante à minha dor? Contemplemos essa dor de Maria. Ao ver o seu filho maltratado, ao ver o seu filho ser espancado, ao ver Jesus sendo arrastado por aquelas ruas, carregando aquela cruz, o seu corpo todo machucado, os soldados batendo no seu filho. E vocês que são mães, peço que imaginem o seu filho, a sua filha, nessa situação. E diante da sua realidade de vida, você vendo seu filho maltratado, vendo pessoas caluniando, batendo, e Maria olhando tudo aquilo sem dizer uma só palavra. Haverá dor semelhante à minha dor? E quantas vezes nós nos vitimizamos com dores que nós passamos, nós não suportamos algum sofrimento na nossa vida, nós trazemos uma revolta no nosso trabalho. Quantas pessoas às vezes nos maltratam? Na nossa família, o sofrimento que passamos com os nossos maridos, com os nossos filhos. E nós muitas vezes nos revoltamos. Maria, ela se compadece da dor de Jesus. Com certeza, a vontade dela como mãe era tirar o seu filho dali, era tirar o filho daquela situação. Maria não foi
ausente da dor de Jesus. Ela estava lá. Quinta dor, a crucifixão de Jesus. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Vendo a mãe, perto dela, o discípulo que amava, disse Jesus para sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para o discípulo: Eis aí tua mãe. Quantas vezes, mediante as nossas cruzes, nós somos tentados, a diferente da Virgem Maria, que permaneceu de pé diante da cruz do seu filho. Quantas vezes nós somos tentados a voltarmos atrás? Quantas vezes somos tentados a desanimarmos? Como nós ouvimos o irmão falar, a questionarmos onde Deus está nessa realidade em nossa vida. Quantas vezes somos tentados a cair em uma profunda tristeza, porque aquela cruz parece grande demais, pesada demais, parece causar sofrimento tamanho que eu não consigo suportar, que eu não consigo carregar. Mas o próprio Jesus disse: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não tinha aparência nem beleza para cair ao nosso olhar. Nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Foi preso, julgado injustamente, pois foi cortado da terra dos vivos e ferido de morte por causa da revolta do meu povo. Maria recebe o corpo de Jesus. E quando Maria recebe o corpo de Jesus, ela recebe também toda a nossa dor, todo o nosso pecado. Porque o próprio Cristo, que morreu, foi por mim e por você. Cristo morreu assumindo todas as culpas, todo o peso do pecado que pesava sobre nós, toda a nossa condenação. Cristo assumiu no seu corpo, Cristo assumiu na sua morte. E quando Maria recebe o corpo de Jesus, Ele está recebendo a minha dor, Ele está recebendo a sua dor. E nós vamos fazer nessa sexta dor essa experiência de nos colocar no colo de Maria. E nós vamos fazer essa experiência. Qual a dor? Qual a sua dor que Cristo assumiu? Eu peço nesse instante para você se colocar de pé. E nós vamos fazer essa experiência de nos colocar no colo da mãe. Que você possa abraçar o seu corpo e se identificando com Cristo, e se identificando com Cristo que foi maltratado. Que você possa fazer memória de todas as vezes em que você chorou ao receber uma notícia
triste ao receber uma notícia que causou uma dor profunda no seu coração. A notícia da morte do seu pai, da sua mãe, a notícia da morte do seu filho, através de Maria. Oh, criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria. Minha mãe é a Virgem Maria, que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria. Minha mãe é a Virgem Maria, que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, Ela te compreende, ela te forma, me acalmar, ela te acolhe, me ensinar, ela te ampara, me educar. ela te ensina, ela te recebe nos braços, ela te recebe com toda a sua alma. Se abandone nos braços de Maria, com tudo que você traz, com tudo que você é. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim onde estava o túmulo em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Então, por causa do dia dos preparativos para a Páscoa, e porque o túmulo estava perto, aí colocaram Jesus. Maria sepulta o seu filho amado. E o convite que eu faço a cada uma de vocês, mulheres, é pensar que hoje eu posso entregar nas mãos de Maria para ser sepultado junto com seu filho Jesus. Feche seus olhos por um instante e traga à sua mente que hoje eu preciso deixar ser sepultado com Jesus, para que ainda hoje à noite eu possa ressuscitar com Jesus. Entregar para ser sepultado não é fácil entregar algo. Não foi fácil para Maria sepultar o seu filho. Também não é fácil para nós sepultarmos aquilo que muitas vezes até é agradável para nós. Às vezes nós precisamos sepultar uma amizade, porque ela pode estar nos roubando do próprio Cristo. Às vezes o que eu preciso sepultar é um tipo de comportamento que eu ando tendo dentro da minha casa. Talvez o que eu preciso sepultar nesta manhã, deixando que Maria sepulte, são as minhas inclinações de querer falar sempre do outro, de ficar murmurando, reclamando,
vamos desde o nascimento, toda a vida de Jesus, até o último momento da sua crucificação e da sua morte. Maria nos ensina a sempre confiar em Deus, a esperar com fé em Deus, a sofrer sem perder o amor. Porque quem sofre sem amor se torna uma pessoa amarga, uma pessoa dura, amarga, sem brilho, uma pessoa fria. Agora, às vezes, em algumas situações, as dores são inevitáveis, mas eu posso escolher o amor. O desespero vença. Ela estava desolada, sangrando, em pé diante da cruz, mas ela sabia que o seu filho não ia ficar somente na cruz. Tanto é verdade que no domingo de manhã, as outras mulheres, Maria Madalena e as outras mulheres, foram ao sepulcro. Maria não foi ao sepulcro. Ela não foi para o sepulcro, porque ela tinha certeza de que aquilo que o seu próprio filho tinha dito iria se cumprir. Por que ir ao túmulo se eu sei que ele vai estar, que ele já não vai estar mais lá, estará vivo, ressuscitado? Maria, sim, é verdade, a mãe das dores, mas ela é a mãe da esperança. Ela é a mãe da esperança. Que nós possamos sair daqui, depois de ter meditado tanto as dores de Maria, as nossas dores, e nos identificar muito com ela, que a gente se identifica, porque a gente tem esse contato tão forte com Nossa Senhora, porque nós nos identificamos muito, porque ela como mãe, como esposa, como mulher, como filha de Deus, ela passou tantas situações que no dia a dia nós passamos. Por isso nós nos identificamos muito com ela. Mas é verdade que também nós precisamos nos identificar muito com Maria pela fé nela, pelo amor dela e também pela esperança. Mãe da esperança. Nós de sangue nos teus olhos, estima e martírio da alma, mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir, quero estar ao teu lado, a cruz, sofrer as dores de Jesus e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Consumir.